estava sendo-lhes anunciado. Percebendo o desconforto de seus corações, Jesus lhes revelou: não fiquem assim preocupados. Vocês sempre creram em Deus, creiam agora em mim. Sabem, na casa de meu pai há muitos quartos, e eu estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. E depois que eu for e terminar a preparação deste lugar, eu voltarei, e levarei vocês para morar comigo, para nunca mais precisarmos dizer adeus. João 14, versos 1 a 3. Finalmente uma boa notícia em meio a tantas tristezas. O mestre iria embora, mas não para sempre. Ele voltaria um dia para buscar os seus amigos e levá-los para morar na casa do seu pai. Não havia motivos para temor. Jesus sempre cumpre aquilo que ele diz. Havia, contudo, uma incógnita que permanecia latente na vida dos discípulos. Quando seria o momento do reencontro? Há algum tempo, no Monte das Oliveiras, Jesus lhes havia revelado a impossibilidade de saber o tempo da profecia. A Bíblia diz o seguinte com relação a este episódio: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, verso 36. O tempo foi passando e com ele a geração daqueles que receberam pessoalmente esta promessa. Os que chegaram depois também ouviram dos antecedentes da história de Cristo e de seu futuro retorno para a alegria dos seus filhos. Alguns, no entanto, no meio do caminho desanimaram e não quiseram mais continuar esperando pelo Senhor. Parecia tão demorado que foram tentados a pensar que tudo não passava de um engano. Ou, usando um eufemismo, pensaram que Jesus resolvera mudar de planos em relação à sua volta ao mundo. Grupos separatistas começaram então a espiritualizar o tema da segunda vinda. Alguns diziam que ela já havia ocorrido, enquanto outros individualizavam o evento, dizendo que sempre havia uma nova volta de Jesus a cada momento que alguém morria. Os céticos, é claro, riam da esperança cristã e proclamavam a plenos pulmões que Jesus era um embusteiro. Veja o que afirmou o apóstolo Pedro, aliás, escrevendo também com os discípulos. Lembrem-se de que nos últimos dias virão os escarnecedores, segundo seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos ancestrais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só que eles se esquecem que por muito tempo também houve céu e terra, da qual surgiu a água, conforme relata a palavra de Deus. Ora, pela mesma água, o mundo foi um dia repentinamente destruído. Do mesmo modo, os céus que agora existem e a terra, segundo a mesma palavra, encontram-se reservados para a consumação no fogo. Eles estão sendo guardados para o dia do juízo, da extinção de todos os que amam a injustiça. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 6. Há um episódio que lembra as palavras que acabamos de ler. Conta-se que certa vez uma garotinha dos seus 6 ou 7 anos entregou um folheto para um homem com os dizeres: Jesus em breve voltará. Sem a menor sensibilidade para com a criança, o adulto devolveu-lhe o panfleto, soltando uma irritante gargalhada e dizendo com voz de deboche: é mesmo, garotinha? Quer dizer que Jesus está chegando? Então, quando ele vier, diga-lhe que deixei um abraço. Isto é, se ele vier mesmo. A garotinha, com simplicidade infantil, respondeu de volta: se Jesus vai aceitar ou não o abraço do Senhor, eu não sei. Mas de uma coisa me lembro: o apóstolo Pedro disse que no fim viriam homens como o Senhor, debochando da promessa de Cristo. Estes seriam então queimados e virariam cinza no dia do juízo. Desculpe, Senhor, mas acho que o Senhor tem um problema a resolver. Um problemão. Segundo a Bíblia, a volta de Jesus é um evento que encerra dois sentimentos ao mesmo tempo. Para aqueles que estão em paz com Deus e amam sua lei, ela será um momento de alegria, de muita expectativa. Aquele que está por vir não é um estranho, nem um exterminador do futuro. Ele é o seu Salvador e virá buscá-los para morarem com ele no seu reino eterno. Por outro lado, uma grande multidão que não demonstra nenhuma vontade de estar com o Mestre, bom, estes sim terão um problema a resolver. Eles rejeitam a graça e fecham os olhos à lógica da Bíblia Sagrada, da palavra profética. Estes, diz o Apocalipse, pedirão às pedras e aos montes que caiam em cima deles e os livre da visão daquele terrível dia. Isto você pode ler em sua casa aí no Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 16. A decisão sobre de que lado ficar é algo que pertence a cada um de nós e é tomada de acordo com o nosso livre-arbítrio. Sabe,
Faz parte do nosso amadurecimento espiritual aprender que, por mais bela que seja a vida, por mais bem-sucedidos ou vitoriosos que sejamos, a nossa existência não terá nenhum sentido senão na eternidade, quando estivermos com Cristo. Tudo de bom que temos aqui e que experimentamos não será nada comparado às surpresas que nos estão preparadas naquele grandioso dia. E por outro lado, como estar plenamente feliz, sabendo que no mesmo instante outros estão infelizes, ou que amanhã poderemos ser nós mesmos a enfrentar a dor da perda, da morte, da desilusão. Devemos almejar cada vez mais, devemos querer mais felicidade, uma felicidade eterna que não acaba nunca, uma vida eternamente feliz, da qual jamais nos sentiremos enjoados ou não teremos nenhum medo, nenhum receio, nenhuma apreensividade em relação ao futuro. Agora, pare por uns instantes e imagine como será lindo o dia da volta de Cristo. Na terra, o caos estará em todas as partes no seu grau máximo. As pragas apocalípticas estarão caindo com fúria, provocando os mais dramáticos acidentes de toda a história. O remanescente fiel estará sendo perseguido por ter rejeitado servir o governo do anticristo. Tudo parece sem saída. O mal triunfa e o bem parece fracassar. Porém, no momento de maior escuridão, rompe no céu a luz fulgurante da intervenção de Deus. O relógio profético bate meia-noite e a terra começa a tremer diante da potente voz que anuncia a chegada do Filho de Deus. Então surge no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. Esta nuvem cresce e começa a revelar o seu caráter sobrenatural. Junto dela há uma sombra de juízo que parece cobrir todos os povos. Os que estão em falta sentem que é chegada a hora do acerto de contas e que não há meio de escape. Fulgurante no meio do céu, a nuvem se torna um túnel de onde saem milhares, milhões de anjos com suas trombetas, dando o sonido às mais melodiosas canções jamais executadas em qualquer orquestra humana. Eles voam majestosos por todos os cantos. Seu brilho é superior ao do sol brilhante no meio-dia, e o seu número parece incontável. De repente, no meio da nuvem branca, surge a figura mais nobre, mais iluminada de todos, o nosso Salvador. Sua glória, maior do que todos os outros anjos reunidos, surge e enche toda a terra. Ele ergue a sua mão e a terra silencia. Então, com uma voz poderosa, começa a convocar a presença dos seus amigos, aquelas pessoas que decidiram amar a sua vinda e preparar-se para o grande encontro. Das sepulturas surgem santos que há tempos aguardavam no pó a ressurreição do último dia. Alguns deles já estavam mortos há séculos e nada possuíam senão o pó dos seus ossos espalhados pelos 4 ventos. Estes são formados pelo ar e levados até a presença do trono celestial. Os que ficarem vivos, muitos talvez de nós, também serão elevados nos braços de anjos para que sejam conduzidos ao reencontro com o Salvador. Imagine você no meio desses remidos. Parece inacreditável, mas você está ali. O mestre lhe chama pelo nome e você responde. Ele então diz uma frase que parece resumir tudo o que você sempre desejou escutar de um Deus. Valeu, filho, valeu, filha, você venceu. Foi bom ter criado você. Foi muito bom enfrentar a morte por você. O tempo passou e agora você pode descansar. Você merece ser feliz. Entre e fique à vontade. O céu é todo seu.